Olá! E se eu te dissesse que existe um código secreto, um sentimento que é bem específico, que sempre eu tenho, que eu venho observado bastante, que toda vez que eu estou num processo para acessar, para magnetizar uma situação, algo, enfim, alguma oportunidade, eu sinto, eu consigo canalizar. Não é gratidão. Gratidão também ele é um sentimento, mas eu considero hoje ele como secundário. Quando eu magnetizo cura, eu sinto alívio. Quando eu magnetizo uma oportunidade, dinheiro inesperado ou algo do tipo, eu também sinto alívio. Quando eu perdoo, eu também sinto alívio. Quando eu magnetizo amor em relacionamentos, pode ser afetivos, relacionamentos de maneira geral, familiar, eu também sinto alívio. O que realmente importa é esse sentimento sutil que está presente, esse alívio, esse ufa, ainda bem que isso solucionou, ainda bem que isso se concluiu. Sabe aquele sentimento, não é um dever cumprido, mas é um sentimento de que você sente como se algo pesado tivesse saído, como se você pudesse deitar na tua cama muito mais leve, aquele sentimento de realmente é o alívio. O alívio ele antecede a gratidão porque ele te coloca numa paz que você teve uma confiança e logo isso te levou a ficar aliviado daquilo que você tinha como intenção magnetizar e acessar, né, uma realidade daquilo que você tinha uma intenção clara de se concretizar na sua vida. Posso usar exemplos aqui, de repente você estava numa situação financeira muito complicada e você precisava de uma importância, né, de dinheiro para pagar alguma coisa ou resolver algo que aconteceu. E claro que vai bater o medo, como é que eu vou fazer isso, mas quando você consegue num passo de mágica, que assim seja, porque o universo tem dessas, né? Ele não vai trazer aquilo que você quer, mas ele vai trazer aquilo que você é, e se a sua confiança ela é plena, aquilo se conclui. Quando você conclui aquilo, a sensação de alívio que isso dá depois que isso sai da sua frente, e aí você volta com o olhar para dentro, se observa orgulhoso ou orgulhosa daquilo como concluído, isso te fortalece, te enriquece. Então hoje eu quero te mostrar como esse estado interno muda a realidade não pelo esforço, mas pela permissão, por você permitir. E aqui a jornada do permitir é isso. É você aumentar esse estado de consciência para você conseguir observar tudo que está ao seu redor e dali tomar as atitudes que te levam muito mais consciente para você chegar mais próximo de tudo aquilo que de fato é para você. E aqui não é merecimento, eu estou falando sempre de permissão. O mundo, ele não responde ao que você quer, ele responde ao seu estado do ser. Então, por mais que a gente tenha as intenções claras, se eu não sinto, se as minhas ações não condizerem com aquilo que eu sinto, aquilo ali só vai estar me criando cada vez mais frustração. E aonde eu quero chegar com isso? O pensamento, ele é um fermento, é algo que você imagina, é algo que você tem a intenção de ter. Obviamente, quando você fala eu quero é porque você não tem. E quando você não tem, se você, por mais que você pense positivo, e não é sobre pensar positivo, você vai ficar sempre naquela frustração de sempre querer, 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 aquele estado vazio, ele vai estar sempre ali presente, aí uma hora você vai dizer, putz, eu não consigo concluir isso mesmo que eu quero, seja saúde, seja o que for. A sua intenção aqui, eu não vou direcionar, não vou dizer se é relacionamento, se é dinheiro, se é oportunidade de trabalho, se é saúde, mas é aquilo que você deseja, aquela intenção clara. Se você não entrar no estado de ser aquilo que você almeja, você pode criar várias técnicas, usar ferramentas, aquilo não vai, ele não vai se concretizar. Não porque você é merecedor ou não, porque o universo ele é ruim ou não, simplesmente porque não há uma coerência. Então, obviamente, eu pensando e eu sentindo, é como se eu colocasse o alívio em cima de uma intenção antes mesmo dela acontecer. Isso chama-se fé, confiança. Eu delego para esta consciência superior a confiança de que aquilo vai acontecer. E para que eu não deixe o medo, para que eu não deixe outros sentimentos invadirem essa minha intenção clara, eu começo a criar formas
de colocar a minha fé à altura ou sobrepor aquilo que eu quero. Então o alívio é um sentimento muito bom. Pensa no momento que você queria muito uma coisa e é quando aquilo chegou, aquele sorriso no rosto, por mais que você vá agradecer, a gratidão ela é um derivado, mas por mais que você sinta aquela felicidade, o alívio não te traz muitas vezes euforia, ele te traz um estado de plenitude. Ele faz com que você olhe aquela situação concluída, resolvida, seja ela qual for, de uma maneira tão em paz que você parece que deu as mãos para uma força superior, para Deus, para a fonte, e fala, cara, obrigado, sabe assim? Mas o sentimento de alívio está ali latente. Então, por que não trazer isso antecedendo? Né? A fé, a confiança, não é você ficar conferindo se aquilo vai acontecer. É você olhar aquilo com a certeza de que aconteceu. Ele está no presente, ele não está no futuro. Então, eu convido muito vocês a sempre que tiver sua intenção muito clara, primeiro feche seus olhos, respire ali com calma e olhe para dentro. Sinta já a sensação dessa sua intenção clara já acontecendo, seja qual for, uma viagem, reencontrar uma pessoa, perdoar alguém que muitas vezes o nosso orgulho não deixa. E aqui eu não estou dizendo se a pessoa te ofendeu, se você ofendeu, mas já se veja nessa situação de você olhar aquilo tudo e você já aliviado pelo aquilo ter acontecido, não remoendo o passado, não carregando essa bagagem que não te leva a lugar nenhum, só leva você a ficar cada vez mais dentro desse sentimento ruim e te faz prender e faz você fechar portas para outras oportunidades, porque quanto mais a gente fica fechado nesse sentimento ruim, nessa vibração que não é legal, a nossa cabeça não consegue criar, a gente não consegue enxergar possibilidades num campo muito mais aberto, porque a gente está tão concentrado em pensar em coisas negativas que a gente não consegue abrir a cabeça. Então, lembre-se sempre, você não vai atrair o que você quer, você vai atrair o que você é. E o que você é estar consciente, é perdoar, é estar aliviado, é ter confiança, é ter fé, é ser um estado de gratidão, não pelo aquilo que você almeja, mas estar gratidão por você estar nessa presença, nesse exato momento. O alívio, ele acessa qualquer tipo de ameaça, ele te faz sentir uma segurança interna muito grande, ele faz com que o seu estado de ser já entre numa ressonância tão grande que você já resolveu tudo aquilo que você precisava resolver. Então veja o alívio como o seu corpo acreditando antes mesmo da mente, porque a neurociência ela explica muito isso. O nosso corpo ele age já por padrões que já foram implantados nele ao longo dos anos que a gente está aqui. Então a gente entra no modo sobrevivência. Então a gente está o tempo todo sempre esperando alguma coisa acontecer. A gente não se coloca à mercê, a gente quer ter controle, a gente quer controlar situações, pessoas, a forma como eu vou ganhar dinheiro, enfim. É legal você ter muito claro algumas coisas que você quer ter na sua vida, mas também é muito legal você deixar com que a vida te entregue coisas em cima das intenções claras que você fez antes. Então, se eu tenho uma intenção clara e eu sei que alguns passos eu terei que dar, deixa para dar esses passos a hora que o universo for te sinalizando. Então, quanto mais você estiver com a sua mente alinhada com a sua emoção, com o seu sentimento, as oportunidades vão vir e você vai ter naturalidade, você vai ter esse sentimento de alívio, de que está resolvido para poder abraçar essa oportunidade e chegar cada vez mais perto daquilo que você tem como intenção, claro. Então, eu tenho aqui várias coisas anotadas, toda vez que eu vou fazer um vídeo, eu gosto muito de trazer um conteúdo racional aqui, justamente para eu seguir, são coisas que eu aplico para mim e que vem me ajudando bastante. Então, toda vez, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por dia, eu sempre sento e sabe assim, aquele descansinho na hora do almoço, ou de manhã antes de levantar da cama, até antes de dormir? Qual é o alívio que eu sinto pelo dia de hoje? O que essa presença, esse estado de ser, nesse exato momento, me traz esse alívio, me traz essa gratidão? Eu estar aqui respirando, saudável, nesse exato momento não existe nenhum problema. Tudo já está resolvido, né? Deus provê tudo aquilo que eu sou. Então, se há preocupações amanhã, quando chegar o amanhã, eu me preocupo. Elaine, mas é difícil porque eu tenho um boleto aqui, eu tenho um ente querido, eu estou doente, enfim. Lembre-se que isso são condições, né? Isso são fatos que estão acontecendo agora, mas eles não pertencem a você.
Uma coisa é você estar na situação, outra coisa é você ser a situação, são coisas diferentes. E nós não somos, nós estamos, às vezes, numa condição. O que nós somos, em essência, é uma abundância infinita. E não estou dizendo aqui como se fosse algo mágico, não, nós somos uma divindade materializada, nós somos uma extensão da fonte criadora. Então, logo, se eu sou essa extensão da fonte, eu consigo, sim, atrair, magnetizar, me conectar. O único passo que é exigido enquanto matéria é a gente ter muito claro quais são as nossas intenções, flexibilizar, mas estar aberto para que a criação consiga fazer da gente um co-criador, para que a gente consiga ter discernimento consciencial para acessar essas realidades e chegar naquilo que a gente quer. E você pode ter certeza que o resultado ele vai ser muito melhor do que o resultado que a gente imaginaria, o que a gente teria controle na nossa cabeça. É melhor a gente pensar no fim, eu quero tal coisa, a partir do momento que eu quero, eu já não tenho mais, eu estou em processo de atingir tal coisa, e aí você ter isso claro, entrar nesse alívio, nesse agradecimento, vivenciar a sua vida, não distanciar, mas não ficar lá toda hora plantando uma sementinha e ficar lá cavando para ver se está brotando alguma coisa. Não, solta, só acredita e segue. E você pode ter certeza absoluta, eu te falo isso com toda a propriedade, de uma pessoa que manifesta o tempo todo, não porque eu sou diferente, mas porque eu aprendi a confiar no universo, eu aprendi a confiar na fonte. A gente vai falar em alguns outros vídeos sobre o hermetismo, né, sobre as 7 leis universais, e quando eu comecei a aprender a internalizar essas 7 leis universais, tudo começou a fazer sentido, né? Que o mentalismo, que tudo é mental, que a gente faz parte de uma consciência muito maior, a gente é um fragmento. Isso faz total diferença na nossa vida, juntando aí com neurociência, né, que a gente está aqui para quebrar padrões e morrer o velho eu para poder nascer de uma forma melhor, mais consciente, e isso é dinâmico, ele vai sempre acontecendo. Então eu convido vocês a sempre fazer essa reflexão de manhã, de tarde, ali na hora do almoço e à noite, do que você sente alívio, o que isso te coloca mais próximo da sua intenção que você tem na sua vida, ou das suas intenções claras que você tem na sua vida. Sinta aquela paz, aquela reflexão aqui dentro, a hora que você fecha os olhos e você já se vê vivenciando, experienciando essa sua manifestação que está aqui dentro guardada. E deixa o seu coração, deixa o seu corpo sentir o cheiro, o toque, a forma como você sente ao se deparar com aquilo na sua frente resolvido, concluído, magnetizado e tudo mais. Isso é muito legal. Você precisa criar uma nova vida. Você precisa sair da interferência. Você não precisa interferir. O como não é seu, o como é do universo. Você só traz a intenção, e quem faz a logística é o cosmos. Só confia que isso acontece. Crie esse hábito de se aliviar, de você sentir esse alívio e saber que existe uma força muito maior e que não cabe explicação, só cabe fé e confiança. Ninguém explica fé, ninguém explica confiança, ninguém explica o medo, a pessoa só sente. São polaridades diferentes, fé e medo, confiança e medo. Só preciso saber que polo que eu vou ficar. Se eu ficar no medo, eu já sei o que vai acontecer, já é familiar, meu corpo já reconhece. E se eu for para a fé, vai ser algo novo. E aí eu crio uma neuroplasticidade, eu vou criar novas sinapses para poder incorporar isso na minha vida e trazer isso de uma maneira muito enriquecedora, que abre portas assim infinitas em nossa vida. E é isso, chega nesse alívio, aproveita que a gente está nesse final do ano, enterra esse velho eu, né? E não lute com ele. Só não dê mais foco para ele. Não precisa mais dar foco. Fala, obrigada por você ter me guiado até aqui, só que daqui para frente eu sinto essa paz, esse alívio para me transformar e para chegar cada vez mais próximo de tudo aquilo que eu quero ser, de tudo aquilo que eu estou acessando e que eu tenho direito, por ser uma extensão da fonte divina e criadora, de acessar. E eu termino esse vídeo por aqui. Talvez vai ser o último do ano. E se você gostou, se você curtiu, comenta aqui, faz seus comentários. Se isso tocou de você de alguma forma, compartilhe com seus amigos, com quem você gosta. É um vídeo simples, mas pode ter certeza que, além de estar me ajudando, também estou ajudando quem precisa ouvir. Obrigada, feliz ano novo para todo mundo. Até 2026.